pessoal, bem-vindos à unidade 6 do nosso curso de Sociologia. Bom, nós vamos começar agora um novo bloco aí de discussões, um pouco diferentes daquilo que nós temos visto até agora, certo? Bom, até agora a gente focou na questão da regularidade, dos padrões que conformam, que criam, que constituem a vida social e que, por consequência, moldam, determinam a vida dos indivíduos membros dessa estrutura. Por isso a gente pôde identificar aí uma série de questões que fazem com que os indivíduos sejam aceitos ou excluídos, marginalizados na estrutura social em que são socializados, certo? Pois bem, agora nós vamos focar naquilo que nos torna diferentes uns dos outros. Ou seja, nós vamos tentar compreender por meio de uma perspectiva de conceitos sociológicos aquilo que de alguma forma produz toda essa diversidade. E na aula de hoje nós vamos tratar exatamente desse conceito, da diversidade. E para a gente começar a fazer isso, é importante a gente compreender que quando a gente fala de diversidade, nós não estamos falando de algo recente. Desde que ser humano é ser humano, mundo é mundo, existe uma marca da diversidade entre os diversos agrupamentos humanos. Na verdade, os diversos viajantes, estudiosos, desde aí, do início da história escrita, já registram essas diferenças que existem entre os diversos grupos. Porém, nós precisamos ter aí um método, um rigor científico, que é a proposta da sociologia, para tentar abarcar essa diversidade, para tentar dar sentido para ela e também compreender a riqueza dessa diversidade humana. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a cultura é o conceito que nós vamos utilizar a partir de agora para entender essa diversidade. E cultura nada mais é do que um agrupamento aí de características tais como as tradições, as memórias, os costumes, a arte, os saberes que vão dar uma identidade para a vida coletiva de cada uma das diversas sociedades aí ao redor do globo. Cada agrupamento humano, cada coletividade que possui uma cultura possui uma forma de ver a vida e produz indivíduos aí adaptados já a essa forma de ver o mundo e que reproduzem essas perspectivas. Por isso que a cultura precisa ser compreendida, cada uma delas, como um todo em si mesma. Para a gente compreender os diversos sentidos, significados, princípios aí que constituem essa estrutura cultural, é importante a gente entender que, primeiramente, não existe cultura melhor do que outra. As culturas, elas são simplesmente diferentes umas das outras. E tentar hierarquizar essas culturas, tentar aí colocar valores distintos a cada uma delas, só nos leva a uma postura um tanto quanto intolerante. E não é essa postura que nós precisamos ter dentro aí de uma perspectiva científica. Na verdade, quando a gente pensa nessa lógica de se hierarquizar as culturas, é importante destacar lá no século XIX uma corrente de pensamento que infelizmente deixou aí muitas marcas na maneira como nós abordamos e apreendemos a questão cultural. Essa corrente de pensamento é chamada de evolucionismo cultural ou de darwinismo social. Os darwinistas sociais eram aí estudiosos de grandes universidades europeias, especialmente universidades na Inglaterra, nas quais eles ficavam tentando responder a uma questão, a uma grande indagação, que era: por que os povos são tão diferentes uns dos outros? E como eles estavam ali muito influenciados no contexto da teoria ali do Charles Darwin, que era uma teoria para explicar a origem e a evolução das espécies biológicas, eles acabaram pegando alguns pressupostos dessa teoria para tentar explicar por que os povos eram diferentes uns dos outros. E a explicação deles acabou sendo a seguinte: eles olham para toda essa diversidade e dizem o seguinte: só existiria uma cultura humana. Mas então o que diferencia os povos? Na visão deles, o que diferencia seria o estágio evolutivo de cada um desses povos dentro de uma escala cultural. Então percebam, o que eles estão dizendo aqui é que as culturas elas iriam aí de um nível mais simples, menos complexo, que eles estão chamando de culturas selvagens,
até culturas que estariam num grau máximo de evolução, de acumulação de saberes, de tecnologias, as quais eles estão chamando aqui de civilização. Agora, pensem comigo, quem está no topo dessa pirâmide evolutiva aí na visão dos darwinistas sociais? A cultura ou as culturas dos povos europeus, ou seja, a cultura deles mesmos. E aí, obviamente, a gente pode construir uma crítica que efetivamente foi construída já aí no início do século XX a essa perspectiva. Por quê? É uma perspectiva extremamente etnocêntrica. O etnocentrismo é quando eu olho para a diferença cultural usando a minha perspectiva, os meus próprios padrões. E o que os darwinistas sociais fizeram foi exatamente olhar para esses povos que eles não conheciam e usar parâmetros aí, princípios e padrões para julgá-los que, na verdade, eram provenientes das suas próprias culturas. Padrões morais, científicos, que eram comuns a eles. E, obviamente, ao tentar encaixar as diferentes culturas nesses padrões, essas culturas foram classificadas como inferiores, como não evoluídas, certo? Obviamente que o darwinismo social hoje ele não é uma corrente aceita como uma corrente científica. Então, o que resta, né, para o campo aí das ciências humanas? Como dar sentido para a diversidade? Como estudar essa diversidade cultural? A resposta a esse problema começa a ser construída no início do século XX, quando alguns importantes estudiosos, chamados aí de antropólogos, eles começam a criar um método de estudos culturais. Esse método é a etnografia. A etnografia, como o próprio nome já nos diz, é o estudo das etnias, ou seja, os estudos culturais. E o método da etnografia, assim como qualquer método científico, precisa ter um rigor, precisa seguir estágios, um passo a passo. E o método etnográfico consiste basicamente nos seguintes passos. Primeiro, a imersão cultural. Não basta para o antropólogo ouvir falar sobre a cultura que vai ser estudada. Ele precisa viver, ele precisa passar um tempo significativo no meio dessa cultura, para que ele possa ter experiências, para que ele tenha um contato mais aprofundado com os seus objetos, vamos dizer assim, com os nativos aos quais ele irá estudar. Muito bem, segundo passo da etnografia é a observação participante. Ou seja, para o antropólogo também não basta estar presente olhando de longe. Ele precisa ter um distanciamento, ele precisa ter seu rigor de cientista, mas ele precisa também experimentar as instituições, os rituais, todos esses processos da vida social, para que ele não apenas consiga compreender racionalmente aquilo que os nativos estão fazendo, mas que ele possa também sentir o que os nativos sentem quando eles estão ali nos seus processos corriqueiros. Isso é muito importante. E a terceira etapa da etnografia, que é o relato, o relatório final. Então o etnógrafo ele passa um tempo, ele vai fazer a observação participante e depois ele precisa dar um novo afastamento para produzir esse relato. Diversos relatos etnográficos ao longo do século XX e XXI têm sido produzidos e têm nos ajudado a compreender a riqueza das culturas humanas. É importante que, se nós quisermos entender melhor, de uma forma mais aprofundada essa riqueza, a gente procura esses relatos. E aí tem alguns nomes fundamentais que vocês podem procurar por conta própria, como por exemplo o pai da etnografia, que é o Malinowski, um antropólogo polonês que vai lá para as ilhas Trobriand, no Pacífico Ocidental. A etnografia do Malinowski é um verdadeiro manual de como fazer esse tipo de estudos. Também não posso deixar de citar a grande, incrível Margaret Mead, uma mulher etnógrafa americana que vai lá em Papua Nova Guiné e tem descobertas incríveis assim, a respeito principalmente dos papéis de gênero entre algumas tribos. Existe também um antropólogo que é considerado aí o grande, maior antropólogo de todos os tempos, que é o Levi-Strauss, e que vem inclusive ao Brasil estudar aqui algumas tribos indígenas, entre elas os famosos Yanomamis. No final da vida dele, ele inclusive escreve um livro lindíssimo que chama Saudades do Brasil. E falando em Brasil, a gente não pode deixar de citar a antropologia brasileira, que hoje
é uma referência internacional. Nós temos grandes nomes e entre eles eu vou citar dois. Primeiro, o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele escreveu aí ao longo principalmente das décadas de 50, 60 e 70 e ele é um grande nome. Ele tem um respeito enorme na academia, tanto brasileira quanto internacional. E um segundo nome mais contemporâneo, que produz muito, que é respeitadíssimo aí mundo afora, é o Eduardo Viveiros de Castro. Então esses nomes são nomes que produziram e produzem relatos etnográficos muito bacanas e que podem e devem ser buscados para todos aqueles de vocês que sentirem aí o desejo de conhecer melhor essa área tão importante da sociologia e das ciências sociais como um todo, que é a etnografia. Bom, vamos continuar então com esse tema das diferenças na unidade 7. Nos vemos lá!